o capítulo número 7 e o versículo número 1 do livro de Josué. Estaremos então fazendo menção de outros versículos e à medida que formos pregando, vamos estar então lendo para que possamos ganhar tempo. Aleluia. Mas os filhos de Israel foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. Assim, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Nós entendemos, num primeiro momento, que havia agora ali um impedimento. Se formos observar, Israel tinha acabado de passar o Jordão. E no capítulo de número 6, verso de número 1, diz a Bíblia que estava ali Jericó rigorosamente cercada. Ninguém saía e ninguém entrava. Havia ali uma cidade a ser conquistada e de difícil acesso. Seria então para Israel o primeiro desafio, tão extraordinário que não havia como entrar e nem sair na cidade de Jericó. Aleluia. Mas eles precisavam tomar posse da cidade de Jericó, o seu primeiro desafio. Então, no versículo 3 do capítulo 6, o Senhor dá a estratégia para Josué. Diz ele, uma volta a cada dia por 6 dias, e no 7º dia vocês darão 7 voltas. E no versículo 4 do capítulo 6, diz a Bíblia que estavam lá 7 sacerdotes, 7 trombetas, e foram dadas então 7 voltas. Diz a Bíblia no versículo 6 que a arca estava junto, representava a presença do Senhor e eles louvavam. Diz a Bíblia que eles bradaram. No versículo 17, a cidade e tudo, os muros vieram abaixo. Aleluia. E no versículo 18 do capítulo de número 16, diz a palavra do Senhor: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Aleluia. Diz a palavra do Senhor que a cidade era condenada e tudo que havia na cidade de Jericó estava condenado pelo Senhor. A única pessoa e família da pessoa que deveriam ser resguardadas de qualquer prejuízo seria Raabe e a sua família, que deveria viver, se tivesse então na sua janela uma toalha, uma fita escarlate. E então Israel entrou lá, tomou a Jericó, mas Deus deixa o aviso: não pega nada de Jericó, porque tudo que está em Jericó é maldito. No versículo 26 diz a Bíblia: nesse tempo Josué pronunciou este juramento: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a pedra do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhes colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, diz a Bíblia, e ele lança a maldição sobre Jericó. A Bíblia diz que Israel então tomou Jericó. Mas lá, no capítulo de número 7, começa então um grande ensinamento da parte do Senhor e um grande impedimento, aleluia, que agora estava acontecendo na próxima tomada. Deus lhes prometera a terra, Deus lhe prometera aquele país inteiro para possessão de Israel, aleluia. E lá no capítulo 7 e no verso 3, diz a Bíblia que disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai, que era o nome da cidade, e não fatigueis ali todo o povo, pois são poucos os habitantes. A segunda coisa que nós podemos observar aqui,
aleluia, é que Israel agora estava subestimando o seu inimigo, aleluia. Nós precisamos aprender que o nosso arqui-inimigo, aleluia, chamado diabo ou Satanás, ele não brinca, aleluia, e não tem ninguém para amigo, não. Ele é mentiroso e pai da mentira, como diz a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Não devemos, em hipótese alguma, subestimar, em meio a uma batalha, as artimanhas do diabo. E a Bíblia diz no versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3.000, os quais fugiram diante de Ai. No versículo 4, a derrota. E agora Israel começa então a se perguntar, como, por que nos sobreveio tudo isso? O que é que está acontecendo? Aleluia. E diz a Bíblia que feriram uns 36. Aleluia. E perseguiram-nos desde a porta até Sebarim, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O que nós podemos ver aqui? Que havia um impedimento. Eles subestimaram o inimigo, eles foram derrotados e agora estavam se questionando o que é que estava acontecendo. Muitas das vezes nós, aleluia, mesmo servindo ao Senhor, temos na nossa vida um impedimento e constantemente nos perguntamos, por que não prosperamos? Por que não triunfamos? O que está acontecendo conosco? Logo, nós dissemos assim, eu sou cristão, eu sou cristã, eu sirvo a Deus. E então aquela situação de derrota nos causa uma tristeza. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque há um impedimento. E segundo o texto bíblico que nós estamos aqui, aleluia, pregando, nós vamos entender que em Israel tinha algo escondido. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 7, versículos do 6 ao 9, Josué começa a falar com Deus. Josué fala com Deus. No 8 ele diz, Senhor, aleluia, Israel, o Senhor virou as costas para Israel, aleluia. E diz a palavra do Senhor no versículo de número 9, ouvindo isto os cananeus e todos os moradores da terra, aleluia, nos cercarão, nos desarraigarão por terra. E então o que se fará do teu nome? Aí Deus responde, Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas, e Deus fala a Josué, levanta-te, aleluia. Josué não sabia o que estava acontecendo, estava ali diante de Deus dizendo, Senhor, o que vão dizer de nós que te servimos, que te adoramos? E agora, na hora de tomar a bênção, na hora de pegarmos a nossa bênção, de tomarmos posse daquilo que é nosso, existe um impedimento. Josué estava prostrado pelo povo, não sabia ele o que estava acontecendo. Então, Deus, no versículo de número 11 do capítulo 7, diz, Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes ordenara, tomaram alguma coisa condenada, furtaram e mentiram, até debaixo da sua bagagem a puseram. Furtar, mentir, tomar aquilo que não provém de Deus, aleluia. Deus vê todas as coisas, aleluia. E a Bíblia diz então para Josué que Israel não poderia vencer porque tinha no seu meio alguma coisa amaldiçoada. Muitas das vezes nós temos dentro da nossa casa alguma coisa
que está nos trazendo algum tipo de maldição, nós estamos dando legalidade ao inimigo. E o inimigo então opera, impedindo as nossas bênçãos. Aleluia! E a Bíblia diz então: levanta-te, Josué, santifica o povo. Aleluia! E pela manhã, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. E Deus ainda fala: não poderás, aleluia, suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio as coisas condenadas. Aleluia, não pode vencer enquanto não tirar aquilo que é condenado de dentro de Israel. Veja você, questione você e veja e pergunte ao próprio Deus, que ele vai te dizer aonde está então aquilo que está condenado e que está dentro do teu lar, está na tua casa. Talvez, e agora aqui eu quero então contextualizar a palavra. O condenado é o mau uso da televisão. Eu não sei, faça você o julgamento. Talvez o condenado é o mau uso da internet. Eu não sei, não posso afirmar. Mas você que me escuta do outro lado, que não consegue alcançar a bênção de uma maneira ou de outra, sempre na hora existe um impedimento, é porque então pode ser que sim, tenha dentro do seu lar alguma coisa que está impedindo a tua vitória. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 14 do capítulo 7, que Josué vê a tribo, vê a família e vê a casa e vê o homem individual. Aleluia. E diz a palavra do Senhor no versículo 15, aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. A primeira coisa que nós podemos aprender do versículo 15, que a coisa condenada, e isso é uma violação perante Deus, aleluia. E Deus chega a comparar algo que não provém de Deus, algo que dá legalidade ao diabo, que nós estamos permitindo, a loucura. Aleluia! Deus está dizendo aqui que é loucura, porque Deus quer operar, e o homem com alguma coisa condenada dentro do seu lar não deixa as coisas de Deus fluírem. Aleluia! A Bíblia diz no versículo de número 16 que o condenado estava na tribo de Judá. No versículo 17, na tribo dos Zeraitas de Zabdi. E Zabdi significa dom de Deus. Aleluia! Podia ter a aparência de cristão, podia ter a aparência de crente, mas tinha dentro de casa alguma coisa que não agrada a Deus. No versículo de número 18 diz a Bíblia, fazendo chegar a casa de Zabdi, homem por homem, foi achado Acã. A palavra Acã, o nome Acã significa tribulação, significa também serpente ou então pecado revelado. Aleluia! Chega então à conclusão, se descobre quem era o causador do delito. E por causa de um homem, um exército perdeu a guerra. Por causa de um homem, uma nação estava comprometida diante do seu Deus. Às vezes é um objeto pequenininho lá na prateleira. Às vezes é uma fotografia indecente lá na parede que nós fizemos pouco caso, mas aquilo ali está impedindo a nossa vitória. Diz a Bíblia, quando vi Acã falando então, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 cobicei-os e tomei-os. Então estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa.
aleluia, uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e ouro. Escondi. Por que Acã escondeu? Porque ele sabia que na sua consciência, aleluia, aquilo era errado. Diz a Bíblia ainda que no versículo 25, Josué diz: por que nos perturbaste? Aleluia! O escondido, aquilo que não provém de Deus, traz perturbação. Eu quero te dizer que essas novelas aí, com mais gente nua, trazendo o incentivo ao adultério, à prostituição, ao uso de drogas, aleluia, uma apologia ao criminalismo, todas essas coisas aí, podem sim ser um tipo de capa babilônica. Se afaste disso aí. Olha o que diz o salmista: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Aleluia. Quem sabe a tua capa babilônica é ali a internet, usando, compartilhando coisas que não se deve fazer, aleluia, e isso tudo, diz a Bíblia, além de ser condenado, traz muita tribulação. Considere essa palavra, veja que muitas das vezes nós estamos com um problema muito grande, e é nós mesmos que estamos dando condições, legalidade da operação do inimigo. No versículo de número 26, levantaram sobre ele um grande montão de pedras, aleluia, que permanece até hoje, até o dia de hoje. Assim o Senhor apartou o ardor da sua ira, por isso se chama aquele lugar o Vale de Acor, até o dia de hoje, aleluia. Foi diante de Israel eliminado o impedimento. Faça como esse homem de Deus chamado Josué, orou a Deus, buscou a direção de Deus, alcançou a revelação e tirou do meio de si o impedimento, aleluia. Diz a palavra do Senhor que então no capítulo de número 8, Ai, a cidade de Ai é tomada por Josué. Mais uma vez nessa história maravilhosa, o Senhor fora glorificado, e a glória de Deus ele não dá para ninguém.